Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 16. Nico tinha andado algumas horas no terreno sombrio e sem vida, passando pelo palácio do pai e pelo campo de Asfódilos, antes de encontrar a caverna. Não sabia bem o que estava esperando. A entrada do Tártaro parecia, bem, um buraco no chão. Nada especial. Cercada de rochas enormes, a entrada escura afundava na terra a um ângulo íngreme. Talvez o ar saindo de lá fosse um pouco mais quente do que no resto do mundo inferior, como a respiração de uma criatura viva. Fora isso, pois é, era uma caverna. Parecia bem uma caverna até. Então era isso. Para a entrada do pior lugar do mundo de toda a existência, aquela caverna era estranhamente anticlimática. Mas, se as portas da morte ficavam lá embaixo, talvez Nico pudesse fechá-las e impedir Gaia antes que as coisas piorassem. As coisas sempre pioram, pensou ele. Não baixe a guarda. A ironia, óbvio, era que, quando ele estava ali, preocupado com o que havia à frente, ele não sentiu a coisa se aproximando por trás. Quando Nico ouviu o chiado e se virou para encarar o que vinha, a quimera estava em cima dele. Tinha o dobro do tamanho de Nico, a mandíbula de leão suja de terra e sangue. O corpo peludo de bode estava cheio de moscas varejeiras e a cauda escamosa se mexia para um lado e para o outro como uma cascavel. Nico desembanhou a espada de ferrestígio, mas não fez diferença. Foi a cauda do outro monstro que o acertou no peito. Nico se chocou com a rocha mais próxima e o ar foi arrancado de seus pulmões. Nico de Ângelo, disse uma voz arrogante. Dessa vez, você não tem para onde fugir. O semideus tentou inspirar, mas parecia que um gigante estava pressionando seu peito com as mãos. Ele se ergueu e apontou a espada para Nona? Nico sentiu vergonha na mesma hora pela comparação, mas a criatura parada acima deles parecia muito com sua avó na Veneza dos anos 1930. O cabelo arrumado era cinza metálico. O torso corpulento usava um vestido florido desbotado e um suéter tricotado. Mas a avó de Nico não tinha olhos com fendas como os de um réptil, uma língua bifurcada e ágil, nem um corpo enorme de cobra no lugar de pernas. Sabe, disse Nico, você poderia apenas dizer oi em vez de tentar me matar. Eu sou a mãe dos monstros, declarou ela, a voz densa de Billy. Você me chamará de Equidna. Tipo aquele bicho que se parece um ouriço? Ela olhou de cara feia para a companheira quimera. Todas as vezes. Por que as pessoas falam isso todas as vezes? Bem, disse Nico, você escolheu seu nome por causa do animal. Isso parecia um argumento bem razoável para o garoto, mas, a julgar pela forma como Equidna mostrou os dentes, ela não concordava. Antes de tudo, não é um ouriço, disse ela. É parente do tamanduá. Segundo, a Austrália escolheu o nome dele por minha causa. Você acha mesmo que eu permitiria que me relacionasse a uma criatura tão inferior? Os ouriços são fofos, disse ele, a mente fazendo cálculos de como ele poderia sair daquela situação sem ser morto. Se fosse comigo, eu ia considerar um elogio. É por isso que odeio semideuses, disse ela. Vocês acham que podem brincar e distrair sempre? Aquele Percy Jackson também achou que podia escapar de mim.
Ao ouvir o nome de Percy, o coração de Nico deu um pulo. Pelo que ouvi, ele não escapou porque você nunca o capturou. Ela fez uma expressão de desdém. Uma mera tecnicalidade. Não sei. Se você pesquisar a definição da palavra escapar... Chega! Bradou Equidna. Se eu quisesse você morto, Nico de Angelo, eu já teria matado você. Nós só estamos aqui para sermos testemunhas e para garantir que você não perca a coragem. A quimera deu um passo à frente, forçando Nico a recuar na direção da entrada da caverna. A brisa quente da abertura pareceu envolvê-lo e puxá-lo para perto. Está sentindo agora? Perguntou Equidna, a língua bifurcada aparecendo entre as presas. Esse é seu destino. Os pés de Nico deslizaram na terra como se ele estivesse em uma rampa. O semideus tentou dar um passo à frente, mas não adiantou. Seus pés escorregaram e o garoto quase bateu o queixo no chão. Equidna riu. Você está direitinho onde Gaia quer que esteja. Nico enfiou os dedos na terra, mas ele estava sendo puxado rápido demais. Diga oi para todos os meus amigos monstros, gritou ela. A gravidade terrível do Tártaro agarrou Nico, e ele despencou no buraco. Ele caiu. Não por muito tempo, por uma eternidade. Finalmente, se chocou com uma superfície dura e, pela segunda vez no dia, ficou sem ar. Ai. Todos os ossos do seu corpo deviam ter se quebrado, mas ele conseguiu se obrigar a se mover. Ficou de quatro. Os músculos gritaram em protesto. Algo deslizou por ele no escuro e roçou em seu ombro. Ele virou a espada nessa direção, torcendo para acertar alguma coisa. Um grito agudo foi a resposta. Ele se levantou apoiado no chão áspero. Sob o brilho roxo da lâmina, só havia sombras dançando ao redor. Quem está aí? Gritou Nico. Foi recebido por gargalhadas, um som doente e catarrento. Quando avançou, a cabeça erguida, algo roçou em seu pescoço. Ele gritou e bateu no local. Uma voz riu na outra orelha dele. Parecia uma criança demoníaca. Conhecendo a sorte de Nico, provavelmente era uma criança demoníaca. Nico foi em frente até perceber uma luz fraca ao longe. Ainda assim, não conseguia enxergar nada ao redor. Tinha achado que entendia a escuridão, mas agora percebia que se enganara ao pensar nas sombras dali. Elas não recuavam com o brilho da espada. Adensavam-se com teimosia, se agarrando a ele como uma espécie de névoa ou neblina. Era como se o Tártaro estivesse vivo, enviando anticorpos para atacá-lo como um invasor estrangeiro. Nico seguiu na direção do brilho vermelho distante. O cheiro da brisa ficou intenso e amargo. Por fim, ele saiu da névoa sombria. Nico quase desabou com o que viu. Havia uma paisagem vermelho sangue de colinas e penhascos, pontilhada de árvores retorcidas e pretas até o horizonte. Nuvens verdes tóxicas vagavam no ar e se agarravam aos vales. E logo abaixo, em uma planície de pedras esmagadas e vidro vulcânico, o exército de Gaia se preparava para a guerra. Gigantes hiperbóreos se destacavam no meio das tropas como torres de cerco azuis vivas. Legiões de cíclopes remexiam em montes de armaduras e armas, procurando equipamentos da melhor qualidade. Matilhas de lobos rondavam a área e vez ou outra cercavam algum monstro perdido e o levavam para almoçar. Uma horda de dracons entrava e saía das fileiras, pisoteando qualquer coisa lenta demais para sair da frente. Ah, Hades, murmurou Nico. Foi exatamente nessa hora que 3 basiliscos levantaram a cabeça e olharam para ele. Nico soube no mesmo instante o que eram. Não havia muitas criaturas que se pareciam miniaturas de cobras com chifres de cervo. E sabia que não deveria encarar o olhar amarelo de lampião delas. Ele se virou e saiu correndo. Ouviu os gritos de gelar o sangue às suas costas,
mas se recusou a olhar naquela direção. Qualquer coisa para onde ele estivesse correndo tinha que ser melhor do que as chances de 10.000 para 1 atrás dele. O chão cedeu a cada passo como um musgo esponjoso. À esquerda, uma massa verde de névoa percorria um pântano. Ele pensou em entrar nela, pelo menos para se esconder, mas não sabia de que a névoa era feita. Podia ser ácido ou veneno, ou alguma forma de vida gasosa monstruosa que curtisse o gostinho de um semideus. Atrás dele, uma besta rosnou. Por instinto, Nico virou a espada para trás e a lâmina entrou em contato com a carne. A criatura uivou de dor. Outra pulou na frente dele, um dos lobos pretos enormes. Nico cortou sua cabeça sem hesitar e o corpo dele se desintegrou na mesma hora. Nico saiu correndo. O suor escorria pelo seu rosto. Os pulmões queimavam. Ele olhou para trás o suficiente para ver mais lobos em seu encalço, salivando por um lanchinho de D'Angelo. De jeito nenhum, disse ele para si mesmo. Mas não havia para onde ir, nada atrás de que se esconder. Uns 100 metros à frente, ele viu uma cordilheira com umas formas ovais pretas estranhas na superfície. Formações vulcânicas, talvez? Era possível que algo lá pudesse lhe dar certa cobertura, mas ele nunca chegaria antes de os lobos o destroçarem. Ele olhou para a direita e quase tropeçou de surpresa. Alguém estava acenando para ele. Entre as duas colinas mais próximas havia uma casa branca com detalhes vermelhos, janelões e um telhado inclinado de telhas. Ao contrário de tudo no Tártaro, não parecia morta, podre nem venenosa. Era só uma casa, como se poderia encontrar em qualquer subúrbio dos Estados Unidos. Na varanda da frente havia uma figura de aparência humana chamando por Nico. Ele sabia, no fundo do coração, que devia ser armadilha. Mas que alternativa tinha? Seus pulmões estavam queimando, os olhos lacrimejando. Ele estava perdendo a esperança conforme os lobos ganhavam terreno. Portanto, Nico virou para a direita e botou toda a energia nas pernas. Ele ouvia as patas do lobo às costas. Esforçou-se ainda mais, até a pessoa na varanda estar totalmente visível. Tinha cabelo preto na altura dos ombros e uma jaqueta vermelha que combinava com a paisagem em volta. Quando Nico se aproximou, a pessoa se virou e entrou pela porta, que começou a se fechar. Ei! Gritou Nico. Espera! Ele estava correndo tão rápido que quase voou pela porta. Ela se fechou com uma batida bem a tempo de os lobos se chocarem nela. Eles uivaram e choramingaram lá fora enquanto Nico ficou sentado no chão, ofegante, as costas na porta. Por que seus pulmões doíam tanto? Era possível que ele tivesse quebrado costelas na queda. Ou talvez a atmosfera do Tártaro não fosse adequada para semideuses. Talvez ele tivesse que lutar para sobreviver ali. Ele olhou ao redor na sala vazia, nada além de piso de madeira vazio e empoeirado e paredes brancas. Nenhuma outra saída. Até os janelões pareciam ter sumido da parede da frente. Já estava na hora de você me encontrar. A voz sobressaltou tanto Nico que ele deu um pulo e bateu a cabeça na maçaneta. Apertando o ponto dolorido na cabeça, ele olhou para a pessoa que tinha se materializado do outro lado da sala. Ela não parecia um monstro, o que preocupou Nico, considerando que o garoto tinha caído no Tártaro. Por outro lado, os monstros vinham em todas as formas e tamanhos. A calça jeans e as botas de couro dela eram do mesmo tom escuro do cabelo. Havia uma única corrente de ouro caída na frente da blusa branca. A jaqueta vermelha brilhava de forma perturbadora, como sangue fresco. Atrás dela não havia nada. A parede dos fundos tinha apenas desaparecido, deixando um abismo preto. Ela olhou para Nico com um ar desafiador. E aí, você não vai perguntar quem eu sou? Nico massageou o galo que estava se formando na cabeça.
Vou supor que você é uma deusa, considerando que tem uma casa no meio do Tártaro. Isso é tipo sua casa de veraneio ou... Não é minha. Pense nela mais como um templo, digamos assim. Um porto seguro. E, até os eventos recentes, nem isso eu podia ter. Quando ela falou isso, sua íris chamejaram em vermelho. Meu único verdadeiro lar fica no coração, no espírito, quando o equilíbrio é alcançado. A chama sumiu. Impressionante, disse Nico. Quando a mulher revirou os olhos, ele riu. Estou falando sério. Isso foi bem maneiro. Só o Nico de Ângelo mesmo para dizer a uma deusa que ela é maneira. Ele examinou o rosto fino e anguloso, olhos escuros, o cabelo escuro, a obsessão com o equilíbrio. Você é a mãe de Ethan Nakamura, concluiu ele. Nêmesis. Ela abriu bem os braços. Em carne e osso. Ou não, dependendo da sua opinião sobre o que é a divindade. Nico se levantou. Ele não se impressionava com celebridades ou com deuses, mas havia uma sensação desconhecida surgindo nele. Assombro. Por que você está aqui? Perguntou ele. Por que me salvou? Uma deusa não pode fazer uma coisa legal por um semideus? Nico soltou uma gargalhada. Pode, mas sempre tem uma pegadinha. Eu não sou idiota, Nêmesis. Ela deu um passo na direção dele. E o campo de escuridão foi junto, seguindo-a como a cauda de um vestido. A casa mudou. Não havia mais Nico em uma sala vazia. Ele estava nos parapeitos do Erebo, as muralhas de escuridão impenetrável indo em ambas as direções. Ele olhou para o campo de Asfódelos, na direção das torres do palácio do pai. Por que você me trouxe aqui? Murmurou ele. Mas, quando se virou para ouvir a resposta, Nêmesis tinha sumido. Seu pai estava na frente dele. As vestes de Hades rodopiavam com imagens fantasmagóricas dos atormentados. A barba escura estava mais comprida, o que sobressaltou Nico, pois ele tinha visto o pai 1 ou 2 dias antes. Mas é óbvio que os deuses podiam ter a aparência que quisessem, e aquele deus não era o pai dele. O que é isso, Nêmesis? Perguntou Nico. Por que você está com essa aparência? O falso Hades falou com a voz de Nêmesis. Eu sei o que você realmente quer. Sei qual é o equilíbrio que existe no seu coração. Como se para provar o que tinha dito, os batimentos de Nico oscilaram. Ele se perguntou até que ponto Nêmesis conseguia ver seus sentimentos e por que ela tinha escolhido criticá-lo assumindo a forma do pai dele. Não sei o que você quer dizer, comentou ele. Nêmesis Hades riu. Eu desenvolvi um maior interesse em semideuses desde que Percy Jackson intercedeu a favor dos chamados deuses menores junto aos esnobres do Monte Olimpo. Eu passei a acreditar que vocês, heróis, podem ser mais interessantes do que eu pensava. E você, em particular, quer consertar o que fizeram de errado. A boca de Nico estava com gosto de cinzas. Mas por que me mostrar isso? Por que meu pai? Nêmesis mexeu a mão na direção da paisagem do Erebo. Para demonstrar o que você já sabe. Seu pai tenta, mas mesmo aqui, no lugar do julgamento final, é raro que a verdadeira justiça seja alcançada. Os bons sofrem, os maus são recompensados. O grande sistema dos deuses é uma máquina falha, uma roda empenada. Às vezes, nós precisamos agir enquanto indivíduos. Você precisa agir para obter a justiça adequada. Como você está fazendo agora? Chega, disse Nico, as bochechas ficando quentes. Se você quiser me ajudar, me leve às portas da morte. O sorriso de Nêmesis sumiu. A escuridão o cercou e de repente ela estava de volta à forma original, encarando Nico pela sala vazia do porto seguro suburbano no Tártaro.
Eu só posso ajudar você até certo ponto, ainda mais no Tártaro. Ela se aproximou, o olhar perfurando Nico. Eu sou a deusa da vingança, disse ela. Este é o reino no qual monstros se regeneram depois de serem descartados por deuses ou semideuses. Todos eles só desejam vingança, Nico. Isso não tornaria você mais poderosa aqui? Ela franziu a testa. É o oposto. Cada momento que passo aqui, eu sou puxada em todas as direções. Sinto meu corpo sendo dilacerado agora mesmo. Sei como é, resmungou Nico. Seus pulmões doíam a cada respiração. Ele se viu apoiado na espada só para conseguir ficar de pé. Um vislumbre de pena passou pelos olhos da deusa. Você tem uma jornada terrível à frente, e sinto que ela vai causar ainda mais injustiça e infelicidade. Que ótimo, resmungou Nico. Mas me escute, semideus. A voz de Nemesis ficou ríspida e repreendedora. Você precisa aguentar. A deusa segurou a mão de Nico e ele ficou chocado com o quanto era quente. Ela colocou alguma coisa na palma do garoto. Fique com isso o tempo todo. Você vai precisar. Ele avaliou o presente. 3 sementes vermelhas brilhosas. Sementes de romã. Do jardim da sua madrasta, explicou Nemesis. Eu sei o que são. Nico sentiu o poder delas irradiando pelas linhas da mão. Ele sabia que, como filho de Hades, podia usar cada uma das romãs para se colocar em um transe de morte de um dia, uma espécie de hibernação, se necessário. Mas... por quê? Por que ela estava lhe dando aquilo? Houve um tum alto atrás dele. A porta da frente tremeu nas dobradiças. Lá fora, ele ouviu os lobos rosnando, se preparando para mais um ataque. Estamos quase sem tempo, disse Nemesis. Siga ao rio de fogo, Nico. Siga a correnteza abaixo, pela neve e pela floresta. Lá você vai encontrar as portas da morte. Nico pulou quando a porta começou a ser partida. Através de uma das rachaduras apareceu o olho amarelo, ameaçador de um lobo. Eu vou tirar você daqui, Nico, disse Nemesis. Mas um dia você vai precisar lidar com o desequilíbrio no seu coração. Nico apertou com força as sementes de romã e as guardou com as outras que tinha. Havia muito mais que queria perguntar, mas ele também queria estar bem longe daquele lugar o mais rápido possível. Obrigado, disse ele, pela ajuda. Nemesis levantou as mãos e a escuridão começou a girar em volta deles. Uma última coisa. Cuidado com a minha mãe. Ela só aparece durante o dia e... vamos só dizer que não é tão solidária aos semideuses quanto alguns dos filhos dela. Dia? Perguntou Nico. O conceito não fez sentido para ele lá embaixo, nas profundezas mais escuras do mundo inferior. Mas a casa desapareceu e Nemesis foi junto. Nico se viu em uma cordilheira, o chão vermelho esponjoso de novo sob seus pés. Não havia lobos nem monstros à vista, mas espalhados por todas as colinas em todas as direções, havia as formações ovais pretas estranhas que ele tinha visto de longe. Ele chegou mais perto da mais próxima e estudou a superfície. Eca, que nojo, disse ele. Era como se a terra tivesse acne. A substância não era rocha, exatamente. Estava mais para uma membrana escura transparente, cobrindo uma área do tamanho de uma banheira. E embaixo, uma espécie de fluido amarelo esverdeado pulsava em volta de uma figura suspensa dentro. Mas o que? Nico cometeu um erro terrível, mas não conseguiu resistir. Com a ponta da espada, cutucou a espinha do tártaro. Como era de se prever, a membrana estourou, soltando um geyser de gosma que o melecou da cabeça aos pés. Isso só pode ser brincadeira. Nico cambaleou para trás e caiu de jeito, machucando o cóccix. Viu horrorizado uma coisa bem viva sair do buraco gosmento. Sacudiu o cabelo molhado grudento, que começou a fumegar, e pegou fogo.
A forma era humana, mas com pernas traseiras diferentes entre si. Uma peluda e com casco, como a de um burro. A outra feita de bronze. Ih, uma emposa. Nico segurou a espada com mais força. Ele tinha sido sequestrado por um daqueles espíritos vampíricos depois de seguir tolamente Minos labirinto adentro, e não estava no clima de receber o charme e ser enfeitiçado até a morte. Tirando vantagem da desorientação da criatura, ele se inclinou para a frente depressa e enfiou a espada no peito dele. A criatura berrou. Eu acabei de me regenerar, gritou ela. Não é possível. Ela desmoronou em bolas de poeira que se desfizeram na gosma. Na mesma hora, o fluido começou a escorrer de volta para o buraco e a membrana começou a se fechar. Maravilha, disse Nico para si mesmo. Monstros se regeneram ainda mais rápido no Tártaro. Ele observou os arredores com uma sensação crescente de medo. A paisagem estava coberta dessa acne regenerativa. Ele tinha que seguir em frente. A única coisa que lhe dava um pouquinho de esperança era a visão de uma faixa vermelha brilhosa de chamas ao longe, percorrendo a planície. Pelo menos Nemesis tinha deixado Nico em um ponto onde dava para ver o rio que ele precisaria seguir. O ardente Flegetonte. Nico ajustou mais a jaqueta de couro em volta do corpo e começou a andar.